Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui com os irmãos nesta manhã para mais uma escola bíblica dominical, né? E o culto de adoração ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino de número 160, A Fé Contemplada, né? Todos podem abrir seus hinários neste hino e nós vamos cantar juntos. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sem o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém, irmãos? Deus tem prometido grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Nós estamos falando com os irmãos, estou usando como texto a apostila do pastor Bill Moore, da Igreja Batista da Esperança lá em Campinas, e nós estamos falando sobre como tirar proveito dos nossos problemas para nosso crescimento espiritual, né? E hoje de manhã eu quero só fazer uma breve recapitulação com os irmãos, né? Para que a gente possa ter aqui então com os irmãos a ideia da continuação em relação ao nosso tema, né? E nós vimos aqui que a questão dos problemas, irmãos, na nossa vida, eles são inevitáveis, né? Inevitáveis. Não tem como nós evitarmos os problemas, porque nós somos pecadores. Também nós vimos que esses problemas são imprevisíveis. Isto é, a gente não tem previsão de quando, como e o que vai acontecer, né? Também sabemos que esses problemas são diversificados.
não é um problema que ocorre comigo e vai ocorrer exatamente o mesmo problema com você. Às vezes pode até acontecer, mas são diversos problemas, irmãos, que vão ocorrer, né, na nossa vida. E esses problemas têm propósito. Então nós temos que entender isso, nós precisamos saber disso. Que eles são inevitáveis, imprevisíveis, diversos e têm um propósito, né? Um propósito na nossa vida. Esses propósitos, irmãos, é purificar melhor a minha fé, tornar a minha fé mais purificada, fortificar a minha vida na paciência, tornar-me uma pessoa mais paciente. Nós somos pessoas sem paciência. E também moldar o nosso caráter, né? Desenvolver o nosso caráter como semelhante ao caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós aprendemos também, irmãos, que nós precisamos saber lidar com os nossos problemas, né? As pessoas às vezes têm problemas e não sabem lidar com eles. Nós precisamos aprender a lidar. E uma das coisas que faz a gente passar pelos problemas e vencê-los, né, nós nos regozijarmos nos nossos problemas, né? O apóstolo Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, né? Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. A palavra de Deus, ela diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, nós devemos agradecer a Deus, nos regozijar em Deus, pelas nossas lutas, pelas nossas tribulações, pelos nossos problemas. Também, para dar aí aos irmãos algumas armas para lidar com os problemas, né? Não só agradecer a Deus por tudo, mas também os irmãos devem orar, irmãos, né? Orar com sabedoria para lidar com os problemas. Nós precisamos da sabedoria de Deus, que é o nosso tema de hoje, que nós vamos falar com os irmãos aqui, no versículo 2 até o versículo 6, né, de Tiago. E por fim, confiar no Senhor. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 6 também fala, não duvidando, né? Nós não podemos duvidar de Deus. Nós vimos essa mensagem já passada, e nós vamos então hoje, nesta manhã, falar com os irmãos sobre como deixar de ser indeciso quando vêm os problemas, né, irmãos? Porque a indecisão, ela traz algumas coisas na nossa vida, né? A primeira coisa que a indecisão causa na nossa vida nos torna pessoas emotivas, instáveis. Né? Às vezes você pode ver aí, tem irmãos que hoje está contente, amanhã está triste, chora por qualquer coisa. Por quê, irmãos? Porque está vivendo uma vida de indecisão. Tiago 1,8, o texto lá fala, homem de ânimo dobre. A palavra ânimo dobre aqui é indeciso, inconstante em todos os seus caminhos, né? Inconstante em todos os seus caminhos. Deus não quer que a gente seja, irmãos, homens e mulheres crentes em Jesus Cristo, indecisos nos nossos caminhos, né? E a receita para nós não sermos indecisos é o que nós vamos ver agora de manhã, né, com os irmãos. Porque se você vive uma vida de indecisão, irmãos, eu não sei, eu já vi gente dizendo assim, eu não sei se eu vou continuar na igreja, né? Primeiro que alguém que está na igreja por causa talvez de motivos humanos, está errado em estar ali, né, desta forma, neste motivo, né? Nós precisamos estar na igreja por motivação única. E essa motivação é a vida e adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se você está na igreja e o motivo não é o Senhor Jesus Cristo, então você está com o motivo errado. E eu gostaria então de, se a gente pudesse fazer uma receita, né? Não sei se pode, eu vou tentar aqui mostrar não como uma receita, mas como alguns passos para você adquirir a sabedoria, para você poder viver aqui neste mundo. Buscar a sabedoria de Deus, irmãos, porque com a sabedoria de Deus nós vamos ver as coisas sob a perspectiva de Deus e não mais sob a nossa perspectiva, né? E eu não estou falando isso só porque eu acho que os irmãos estão com problemas. Irmãos, eu também tenho muitos problemas. E se eu for olhar os meus problemas pela razão humana, eu vou, às vezes, desistir. Eu vou me tornar uma pessoa de ânimo dobro, né? Então, eu tenho que entender que eu preciso da sabedoria de Deus. E o primeiro destaque aqui, nesta receita para nós buscarmos a sabedoria de Deus, é entendermos a nossa limitação, irmãos. Eu e você, nós não temos sabedoria para lidar com os problemas desta vida. Nós não temos. E os problemas desta vida são duros, irmãos. São terríveis. E nós não conseguimos solucionar eles por nossa própria sabedoria. Então, o primeiro passo aqui é nós admitirmos a nossa necessidade de sermos, de que precisamos da sabedoria vinda de Deus para a nossa vida. Esse é o primeiro passo, irmãos. Você tem que entender que você não tem a sabedoria e você precisa dela. No capítulo 1 de Tiago, versículo 5, a primeira parte, a parte A, né, de Tiago, capítulo 1, a palavra de Deus diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, então veja isso, se você tem falta de sabedoria, você tem que admitir que você tem falta de sabedoria. Ou você acha que você sabe de tudo? Porque se você acha que você sabe de tudo, você não precisa de Deus, você não precisa da Bíblia, você já sabe de tudo. E continue então no seu caminho. E vamos ver o que vai dar. Eu vou dizer para você, não vai ser boa coisa. Porque os homens estão cegos. Estão cegados pelas trevas. É isso que está acontecendo com a nossa humanidade. Veja o que nós estamos passando nos nossos dias, a briga que está ocorrendo. E pessoas não se importando com as outras, né? Não se importando. Os políticos querem se promover. Os religiosos querem se destacar. Ninguém se importa, irmãos. Ninguém. E eles estão usando a sua sabedoria humana para se sobrepor sobre os outros. Mas o fim deles é a destruição. O sábio, ele ouve o conselho. O louco despreza. Então, irmãos, a primeira coisa para você adquirir a sabedoria de Deus, para você poder entender a vida sob a perspectiva de Deus, irmãos, é você admitir que você necessita da sabedoria de Deus. Olha lá, se algum de vós tem falta de sabedoria, tem que sentir essa necessidade. E a gente tem que admitir isso. O livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 2, a palavra de Deus, ela diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Soberba, orgulho, eu acho, eu posso, eu sei de tudo.
É soberba, irmãos. E vindo a soberba, o resultado é que virá desonra, virá destruição. Mas, irmãos, se nós nos humilharmos, como diz as Escrituras, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele, em tempo oportuno, vos exaltará. Se nós nos humilharmos, então Deus, na hora certa, Ele nos exaltará. Na hora certa. Então admita que você precisa de sabedoria. A segunda coisa que você precisa, irmãos, para buscar uma sabedoria e começar a ver a vida sob a perspectiva de Deus, é pedir por ela, né? No capítulo 5 ainda, versículo A, no capítulo 1, versículo 5, a parte A ainda, a palavra de Deus fala, peça a Deus. Né? Então, você necessita de sabedoria? Peça a Deus, irmãos. Pedir sabedoria a Deus. Nós precisamos pedir sabedoria. Senhor, eu tenho que tomar decisões na minha vida e eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso da sua orientação. Eu preciso da sua orientação na minha vida, Senhor. Peça a Deus. E Deus vai conceder a você sabedoria. Sabedoria vinda dele, da sua palavra. Para você ser bem sucedido, você se dar bem. É, irmão, é, irmã. Não é sabedoria humana, não, que leva as pessoas ao fracasso, a uma vida de tristeza, a uma vida sem perspectiva de eternidade. Não, é uma vida frutífera, uma vida abençoada por Deus, onde todos os problemas que você enfrenta serão resolvidos pelo poder de Deus manifestado na sua sabedoria. Então, irmãos, a sabedoria tem que vir de Deus e nós devemos pedir por ela. Provérbios, capítulo 2, versículo 6, o sábio diz, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Deus, Ele dá a sabedoria para aquele que pede, porque da boca do Senhor vem a inteligência e o entendimento das coisas desta vida. Às vezes nós não sabemos como solucionar um problema. Vamos buscar de Deus essa sabedoria, irmãos. Porque Ele é o Senhor que fez todas as coisas. Ele vai dar a sabedoria para você lidar com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as suas lutas. E por fim, irmãos, para nós termos sabedoria de Deus, nós precisamos, como diz lá no capítulo 1, ainda versículo 5, final do versículo 5 e versículo 6, que fala, quando ele diz, peça a Deus, e aí ele diz, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Então veja aqui que Deus fala para nós, depois de pedirmos, aguardarmos confiadamente, que Deus nos dará a sabedoria necessária para nós vivermos. E eu vou dizer, irmãos, essa sabedoria que Ele nos dá, não é uma sabedoria instantânea e momentânea. Não, a promessa que Deus nos dará esta sabedoria, Ele diz assim, peça a Deus que a todos dá. E Ele nos dá aqui continuamente. Olha lá, ser-lhe-á concedida. Então essa sabedoria, ela é contínua. Não é uma sabedoria provisória, circunstancial. Você vai, durante todo o decorrer da sua vida, ter essa sabedoria, vinda da palavra de Deus, da boca de Deus, que é a palavra de Deus. Também essa sabedoria,
ela não será um pouco só, será generosa, irmãos. Olha lá, a palavra de Deus fala, nos dará, sabe, peça a Deus que a todos dá, olha a palavra, liberalmente, essa palavra é generosamente, nos dá mais do que até nós precisamos de sabedoria para saber vivermos aqui neste mundo. E por fim, irmãos, Ele nos dará essa sabedoria, olha lá, Ele nos dá e não o lança em rosto, não nos dará Ele nos dará essa sabedoria sem crítica e sem censura, né? Não nos lança em rosto, nada de nos improperar sobre as nossas deficiências. Deus não é como nós, irmãos, e nós também não deveríamos ser desse jeito. Ficar lançando sobre as pessoas os seus pecados, as suas falhas. Deus não faz isso conosco. O sangue de Cristo nos lavou, e este sangue precioso é o sangue que não só nos lavou de todos os nossos pecados, mas também nos purificou de todas as nossas injustiças. Porque Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se nós fôssemos tratados segundo os nossos pecados, nós já estaríamos destruídos. Ele nos trata pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, a cada dia. Então, irmãos, Deus, Ele nos dá sabedoria continuamente, generosamente, e não nos dá essa sabedoria criticamente ou em censura. Ele nos dá ela liberalmente, sem medida, uma sabedoria sem medida. Por isso, irmãos, eu queria perguntar para os irmãos hoje, em sua vida prática você usa a sabedoria vinda de Deus? Você usa os recursos que Deus dá para você? Eu posso até mencionar alguns aqui para os irmãos e irmãs. Alguns recursos que são oferecidos por Deus a você. Por exemplo, no dia que você foi salvo por Jesus Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Leia capítulo 1 de Efésios e você vai ver isso. E que é a nossa garantia de salvação no dia da ressurreição ou no dia do arrebatamento. Os dois ao mesmo tempo, né? Só que a ressurreição dos mortos, ela antecede ao arrebatamento dos vivos. Nós temos também como recurso a palavra do nosso Deus, irmãos, para descobrirmos a vontade do Senhor para a nossa vida e como tomarmos decisões sábias segundo a perspectiva do nosso Deus. Está nas Escrituras. Nós temos ela como um recurso. Nós temos a meditação, irmãos. O salmista fala lá no capítulo 1, feliz é o homem que não anda, né, com os pecadores, não se detém, também não se assenta, mostrando que por sermos servos de Deus, homens e mulheres que amam a Deus, nós não podemos estar vivendo em relacionamento com a incredulidade, irmãos. A incredulidade é inimiga do Senhor Deus. E nós vamos ter sabedoria de saber como relacionar com as pessoas não crentes. Eu não estou dizendo que eu não posso ser amigo de pessoas não crentes. Mas eu não vou fazer a mesma coisa que eles fazem. Eu não vou falar da mesma forma como eles falam. E eu não vou viver como eles vivem. Porque eu conheço a Deus e a sua palavra. E a palavra de Deus é o meu recurso para eu saber distinguir o que é certo e o que é errado nesta vida. Um outro recurso que Deus nos oferece para podermos viver uma vida de sabedoria aqui neste mundo são conselhos sábios, irmãos, de pessoas experientes e que querem o nosso bem. O louco despreza o conselho, irmãos, mas o sábio escuta. O louco vai ser destruído porque desprezou, mas o sábio, ele será abençoado e vencerá, porque ele escutou o bom conselho.
é um recurso que nós temos também. Porque certamente quando eu vou tomar alguma decisão e eu perguntar para alguém que eu confio, aquele alguém quer o meu bem e ele vai falar, olha, não faz tal coisa. Não, não, pode fazer, isso daí é coisa boa. Você vai se dar bem e eu te apoio. Nós vamos ter pessoas que querem o nosso bem, irmãos. E vão nos dar bons conselhos. E por fim, a nossa maior arma, a arma de qualquer crente, que é a oração, irmãos. E em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, fala que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós a Deus, melhorando a minha oração, para que ela chegue diante de Deus aperfeiçoada, e Deus responda a minha oração porque foi aperfeiçoada, foi melhorada, foi acertada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se eu colocar esses recursos que Deus deu na minha vida, eu saberei, irmãos e irmãs, viver uma vida de sabedoria sobre a perspectiva de Deus aqui neste mundo. E não serei indeciso, ou um crente, um homem, uma mulher de ânimo dobre, né? Indeciso aqui neste mundo. E eu saberei lidar com todos os problemas que nós temos que enfrentar aqui nesta vida. Porque eles virão, irmãos. A gente não sabe quando, nós não sabemos como e nem o que, mas eles virão. E Deus nos dará a sabedoria para nós podermos lidar com cada um desses problemas na hora que eles vierem. E é isso que nós estamos estudando na palavra do Senhor hoje de manhã. Que Deus abençoe a sua vida, que você procure a sabedoria de Deus para poder se relacionar melhor, saber lidar melhor com todos os problemas que você enfrenta aqui nesta vida. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu vou orar por você nesse instante e pedir a bênção do Senhor. Oremos. Obrigado a Deus por podermos nesta manhã, junto com os meus irmãos e irmãs que estão vendo este vídeo, ler a tua palavra, ouvir a mensagem do Senhor, principalmente, ó Deus, porque nós precisamos de sabedoria vinda de ti, através da tua palavra. E eu quero nesse instante, ó Deus, suplicar, Senhor, porque nós carecemos da tua sabedoria, e eu quero pedir, ó Deus, sabedoria para viver aqui neste mundo, Senhor, cada dia da minha vida. Também peço pelos meus irmãos e as minhas irmãs em Cristo. E nós estamos esperando confiadamente no Senhor, como o salmista diz: esperei confiantemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ó Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor ouve a nossa oração, e o Senhor responderá e nos dará sabedoria para podermos viver aqui neste mundo até o dia do nosso encontro com o Senhor, onde estaremos com o Senhor para sempre, por toda a eternidade. Eu oro agradecido por tudo, no nome precioso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham um bom dia. Que hoje seja um dia abençoado por cada um dos irmãos e irmãs. Que a sua vida, a sua saúde, o cuidado do Senhor sobre você seja real e presente a cada momento. Um grande abraço e até quando nós pudermos nos reunir na casa do Senhor, no templo, que será breve, se Deus permitir. Amo todos os irmãos. Deus abençoe.